Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Redes de Computadores. Meu nome é Yuri Almeida e eu serei o ministrante desse curso. A gente está iniciando agora o módulo 2. Para o pessoal que não viu o módulo 1 ainda, eu recomendo, na verdade, pessoal, é necessário que vocês vejam o módulo 1 antes de iniciar o módulo 2, tá? O módulo 1 é mais uma introdução, o módulo 2 já é um pouco mais avançado, a gente já vai avançar um pouquinho mais no tema. A gente vai relembrar, vai ter alguns assuntos que relembram do módulo 1, tá, pessoal? Podem ficar tranquilo, mas é importante que vocês vejam o módulo 1 primeiro antes de iniciar esse módulo, tá? Bom, nesse módulo 2 a gente vai ver quais são os sistemas de comunicação, os meios de transmissão, quais são as topologias, as camadas de rede, os protocolos de rede, as portas de rede, o que é latência, o que é VPN, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais disso daí. A gente vai se aprofundar um pouco mais no tema, vai nessa parte de redes, tá? Bom, então vamos começar. Sistema de comunicação. Então, o que é o sistema de comunicação? O sistema de comunicação, ele é o conjunto, ou seja, ele é o todo do que a gente viu no módulo 1, né? Então, assim, a gente precisa transmitir os dados, a gente precisa ter um sistema de comunicação. Os dados vão sair de um lugar e para outro lugar. O que a gente precisa, né? O que é necessário para esses dados chegarem, né? Serem transmitidos, né? Então, o sistema de comunicação é tudo isso daí. Ele constitui num arranjo topológico, ele constitui no que é o enlace físico, né? Dos dados, ele constitui o que é o conjunto de regras, né? A fim de organizar a comunicação, né? Então, assim, a internet, como a gente viu, é um amplo sistema de comunicação que conecta muitas redes de computadores. E existem várias formas de recursos e diversos equipamentos que podem ser interligados, compartilhados. Computador, impressora, notebook, celular, etc. Né? Então, essas conexões, esses acessos, né, eles precisam ter requisitos de segurança, eles precisam ter protocolos, ou seja, regras para ter essa comunicação, né? Então a gente precisa ter um meio de comunicação, né? Lembra que a gente viu no módulo 1, né? Sobre os meios de comunicação, né? Então a gente precisa ver tudo isso, tá? Não existe nesse sistema de comunicação a necessidade de um sistema operacional único, mas sim cooperação entre vários sistemas operacionais, na realização de tarefas, compartilhamento de recursos e troca de informações. Por exemplo, celulares. Existe celular da Apple, existe com iOS, né? Existe celulares Android, então existe celular com Windows Phone, antigamente tinha BlackBerry. Então, assim, existem vários. Sistemas de computadores também tem o Mac, tem o Windows, tem o Linux e entre outros. Então, assim, não existe a necessidade de ter apenas um, mas sim que eles se comuniquem entre si, tá, pessoal? Então, vamos avançar aqui. Então, o sistema de comunicação, ele basicamente se compõe o quê? Nos meios de transmissão, as topologias e os protocolos. O que são os meios de transmissão? Os meios de transmissão são meios físicos que propagam sinais eletromagnéticos, né? Então, a forma que os dados vão chegar fisicamente, né, até o seu destino. Então, vamos iniciar aqui o meio de transmissão. O meio de transmissão de dados serve para oferecer o suporte ao fluxo de dados entre dois pontos. Computadores em rede ficam interligados por meio de fios elétricos, fibras ópticas, ondas de raios ou raios de luz. E nas redes com fio pode-se utilizar par trançado ou cabo coaxial. Ou seja, o meio de transmissão de dados serve para oferecer o suporte ao fluxo de dados, ou seja, como esses dados vão ser transmitidos, né, fisicamente. E o legal disso daí é que a gente vai ver que tem várias formas da gente transmitir esses dados. Esses são os principais meios de transmissão. O cabo de par trançado, o cabo coaxial, a fibra ótica, o meio de transmissão sem fio, né, o wireless, o Wi-Fi, e o satélite também. Então, assim, a gente tem, esses são os principais meios de transmissão que a gente vê. Né? A gente vai falar sobre cada um deles. Bom, cabo de par trançado. O cabo de par trançado é o mais comum, é o que a gente mais vê nas nossas casas, nas empresas, né? Por quê? Porque o cabo de par trançado ele é formado por pares de fios entrelaçados, separados por material isolante, que normalmente são recobertos por uma proteção de PVC.
PVC. Cada par constitui um condutor positivo e um negativo, né? Então, assim, são 4 pares de cabos e tem o seu positivo e o seu negativo. Geralmente as cores são o laranja, o verde, o azul e o marrom. Os negativos, eles são as cores brancas. Mas é como que eu sei qual que é o negativo do verde, o negativo do marrom, o negativo do azul, o negativo do laranja? Geralmente, o que a gente fala, geralmente, né? Os técnicos falam assim, é o cabo marrom e o branco marrom. Azul, branco azul. Laranja, branco laranja. Esse branco laranja, esse branco azul, branco verde, seria o negativo da cada cor respectiva, tá? Isso é importante a gente saber porque na montagem dos cabos existem basicamente 2 padrões principais, né? E a gente precisa ter esses cabos nesses padrões e conectados nas 2 pontas de uma forma igual, tá? Senão não funciona. Então, cada par constitui como um condutor positivo e negativo, né? E eles geram um campo eletromagnético que faz a barreira contra interferência externa, reduzindo a diafonia. O que é diafonia? Ruído provocado pelos sinais elétricos que trafegam em sentidos opostos. Ou seja, a gente tem um cabo conectado no computador, o cabo está conectado no modem. Então ele vai transmitir os dados e esses cabos eles precisam transmitir os dados e não podem sofrer interferências. Porque se eles sofrerem interferência, o dado pode vir errado, pode ocasionar de você perder o dado também, entendeu? Então por conta disso é muito importante isso. Quanto menor a interferência, melhor a qualidade do sinal para o receptor, tá? Então, através disso, a gente existem, né, padrões de categorias do cabo par trançado. Então, tem a categoria 3, categoria 4, 5, 5E, 6, 6A, 7. Eu não sei se todos vocês já ouviram, né? Mas aí a gente fala CAT1, CAT2, CAT3, CAT5, CAT6. Os mais usados hoje, porque devido à qualidade e o custo não é tão elevado, é o CAT5 e o CAT6, tá? Mas o principal é o CAT5. Eu acho que devido ele a velocidade dele de atingir até 1000 megabytes por segundo, né, ou 1 gigabyte por segundo, e ele tem um custo baixo, então ele é muito fácil de ser encontrado. Então ele é muito barato, né? E ele também não é usado para longas distâncias, né? Porque assim, quanto maior o cabo, maior a sua perca. Então, melhor a qualidade tem que ser. Então, se a gente precisa de um cabo que entregue uma velocidade muito grande de longa distância, aí a gente precisa ir para um CAT5E, um CAT6, entendeu? Então, por conta disso, existem essas categorias, tá? E a maioria dos cabos usados hoje, eles não são blindados, tá, pessoal? O pessoal não. Acho que é mais devido ao custo mesmo, o pessoal acaba usando o cabo não blindado. Os cabos blindados, eles são ótimos, né, em alguns ambientes mais específicos. Por exemplo, se o cabo tem que ficar de uma forma externa, ou se o cabo precisa passar cabo de energia, né, de corrente, de tensão, uma tomada precisa passar do lado o cabo de rede, então a interferência de um cabo de energia pode atingir o cabo de rede e pode não funcionar direito. Então, aí eles podem usar o blindado, mas assim, pessoal, se alguém falar para vocês que querem passar os cabos de energia junto com a parte de redes, não deixem, tá, pessoal? Isso daí é terrível. Nunca funciona. Você pode pegar o melhor cabo, sempre vai ter algum tipo de problema, tá? Então, mas em alguns casos, o pessoal tá perto ali, aí usa um cabo blindado é mais ou menos isso daí, tá, pessoal? Então, por conta disso, o pessoal acaba usando esses cabos não blindados, na grande maioria, tá? Então, aqui no cabo par trançado, igual eu falei, existem esses 2 padrões, né? O 568A e o 568B. Então, deixa eu voltar aqui. Então, esses são os padrões que o pessoal mais usa, tá? Que são os mais usados. Aí você pode pegar aí e colocar, e aí difere, né? Fica a seu critério, né? Mas esses padrões são os padrões que menos sofrem interferência. Então, você tem menos interferência e que mais funciona. Porque, por exemplo, se você liga lá, branco, marrom. Ali, ó, se a gente for ver o B, que é o branco, marrom, marrom, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, marrom, marrom. Aí eu inverto ali e coloco branco, marrom, verde, branco, verde, azul,
branco, azul, marrom, entendeu? E se eu mudar esse padrão, pode ser que sofra algum tipo de interferência, porque cada cabo ali tem um porquê de estar dessa forma, tá? Então, esses padrões foram utilizados para que é o padrão que utiliza tem menos problema com interferência, tá? Aí aqui no meio, você vai ver nesse cabo aqui de baixo, tem um plástico aqui. Esse plásticozinho aqui nesse cabo de baixo, ele é a blindagem dele. Então ele isola as cores dos cabos para ele sofrer menos interferência, tá? Bom, então esse cabo aqui é o mais utilizado, né? Esse aqui eu acho que todo mundo já tenha visto, é o que a gente mais usa em casa, devido ao custo, devido à qualidade, né? Então a gente vai para o próximo cabo, que é o cabo coaxial. O cabo coaxial ele é constituído de dois condutores. Diferente do cabo de par trançado, que são quatro pares, né? O cabo coaxial é constituído com dois condutores, separados entre si, envolvidos com material isolante, ou seja, né? Então tem o cabo ali no meio, né? Que vai transmitir os dados, e tem uma proteção em cima dele. Aí depois tem uma malha ali que isola, que melhora da interferência, né? E depois tem a proteção externa dele, né? Esse cabo, pessoal, é um cabo mais rígido, né? Então, ele é muito utilizado. Na verdade, ele era muito utilizado antigamente para as TVs. Então, quem tem TV em casa, Sky, claro, essas coisas, o pessoal usava esses cabos, porque ele poderia ficar no poste e ele não sofre tanto problema em relação a ficar em ambiente externo, a clima, a tempo. E o cabo em si ele poderia ser um cabo mais grosso, mais resistente, tá? Então é um cabo muito bom, tá? Esse cabo, ele era muito utilizado. E hoje tem diminuído um pouquinho, mas ainda em algumas casas a gente ainda vê cabos desse tipo, algumas prestadoras ainda colocam esse cabo, tá? Então a finalidade dele é a mesma que o cabo do par trançado, só que ele é um cabo um pouco diferente, porque ele tem outras fisionomias diferentes. Ele é mais resistente para o ambiente externo, né? Os dados que ele pode passar é praticamente o mesmo, a velocidade, né? Então, assim, tem as suas contribuições, né? Aí aqui a gente vai ver uma imagem dele, né? Então aqui ó, o condutor ali no meio, aí tem o isolador, né, em azul, aí tem a blindagem, que é aquela malha, e tem a capa externa, né? Então esse é o cabo coaxial. A parte boa do cabo coaxial também, pessoal, é que existem vários conectores que podem encaixar no cabo coaxial, né? A gente aqui está vendo só alguns exemplos, né? Então, assim, dependendo da fabricante, ela usa um conector. Aí, por exemplo, eles usam um padrão. Todo transceptor de TV vai ter o conector X. Então, eu compro o cabo coaxial com a mesma empresa, só compro o conector X de uma empresa específica. Ah, para mim, se eu for ligar em modem de internet, é outro conector Y e tudo mais. Então, se existe um padrão ali que o pessoal acaba criando, tá? Então, o bom do cabo coaxial é que você pode colocar vários conectores diferentes nele, tá? Não que os outros não possam, né? No cabo par trançado existem outros conectores, não tem só o RJ45, que é o mais comum, né? Existem outros conectores, mas o cabo coaxial é mais fácil a gente ver isso no dia a dia, tá? Bom, o próximo meio de transmissão, um cabo que é muito utilizado, que vem crescendo muito, é o cabo de fibra óptica. O cabo de fibra óptica ele possui um filamento condutor interno feito de substância derivada do material vítreo, né? Ou plástico. Ou seja, basicamente a fibra óptica é como se fosse um vidro mesmo que faz a transmissão de dados. Ali ele vai ter um diodo ou um laser ali, né? E vai transmitir esses dados através do cabo de fibra. Vai ser uma luz mesmo. Vai ser um laserzinho até chegar no receptor ali. Quais são os problemas do cabo de fibra óptica? Por ele ser um vidrinho ali, ele é mais frágil. Ou seja, a gente, dependendo da forma que você bate nele, pode quebrar. Quebrou, aí não tem o que fazer. Outra coisa, você não pode, como ele é um vidro, né? Ele não tem uma curvatura muito grande. Ou seja, ele tem uma curvatura, por exemplo, de 90 graus. Não tem como você colocar um cabo que ele fala assim, ó, faça esse movimento de 90 graus do vidro, né? Porque os dados vão vir aqui, vão bater aqui, podem se perder, voltar para baixo. Ele não vai conseguir. Então ele tem que ter uma curvatura ali, né? Vai ter que ter um U ali, alguma coisa nesse sentido. Então isso tem uma perca no sinal, né?
Então, por conta disso, o cabo de fibra ótica ele tem esse problema também. O custo é um pouco elevado, mas eu acho que isso tem que diminuir com o tempo, tá? Mas o custo é elevado. Outro problema do fibra ótica é que não dá para fazer emenda. Quebrou ali a fibra, você tem que colocar um equipamento, um equipamentinho ali, como se fosse um modemzinho, um roteador, que vai receber os dados e depois transmitir um diferente. Então, porque é um vidro mesmo, pessoal. Aqui no próximo slide, deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês vão ver ele. Então aqui, ó, o cabo de fibra, né? Ó, e um monte de fibrazinha ali. Nesse lado aqui direito, a gente consegue ver que ó, aqui, ó, em cima, é a fibra, né? Isso daqui em volta é tudo proteção. Lembra dos cabos submarinos que eu falei para vocês? É dessa forma que eles fazem, ó. Só é maior, tá, pessoal? Mas aqui, ó, tem um exemplo. Tudo isso daqui é proteção. Tudo proteção do cabo. E o fibra é isso daqui, ó. É isso daqui, bem fininho. Então, assim, os dados, eles precisam passar através de laser e ir para chegar até o receptor. Então, por conta disso, opa, acho que eu avancei aqui. Por conta disso, a fibra ótica, os cabos de fibra, ele tem esse probleminha aí, entendeu? Então, você acaba ali tendo esse tipo de problema porque o cabelo é frágil, não tem uma curvatura muito grande, só que a transmissão de dados é muito boa, né? Se você for ver o cabo de fibra ótica, voltando aqui, pessoal, a velocidade de transmissão, a gente conseguimos taxas de até 16 terabytes, ou seja, 16 trilhões de bits por segundo. É muita coisa, né? A gente vê que os outros cabos trabalham na faixa de mega, de giga, né? Isso aqui é 16 tera, é acima, né? Trilhões. Então, assim, é muita coisa, né? Então, esse cabo aqui é ótimo. O problema é isso daí. Além de outra vantagem que ele tem, né, além da transmissão de dados não ser muito boa, a entrega ser muito boa, é a economia de espaço, porque você vê o tamanho do cabo e entrega muito mais que os outros que é maior, né? Então é essa a ideia. A tendência é que diminua, que melhore o cabo de fibra ótica, tá? Mas, por enquanto, ele é um cabo muito bom, só que para uso doméstico é difícil a gente ter ele, tá? Bom, próximo meio de transmissão são os satélites. Então, o satélite ele já é utilizado há mais de 4 décadas, né, para sistemas de comunicação. Eles foram os primeiros satélites utilizados comercialmente para prover solução de transmissão, principalmente de rádio, TV, telefonia e dados, sendo sua utilização um sistema de radiodifusão de televisão e aplicação mais comum. Os satélites eles foram muito usados, principalmente para TVs, né? Por exemplo, eu alugo um satélite ou né, manda o satélite, a Sky, por exemplo. Manda o satélite para o espaço. Manda esse satélite e precisa transmitir o sinal de TV lá para as pessoas, para os assinantes. É mais fácil eu ter um satélite e transmitir só para o pessoal e colocar antenas na casa dessas pessoas que vão receber o sinal do que pegar um cabo de rede ou cabo, qual que seja, né? De rede e tire do meu data center, ou seja, do meu transmissor e mande um cabo diretamente para a casa dessa pessoa. Ou utilize a internet. Por quê? Porque a quantidade de pessoas é muito pequena, né? Que assiste essa TV. Então é muito mais barato, porque, por exemplo, minha central de TV fica lá em São Paulo ou nos Estados Unidos. Pô, como que eu vou pegar e transmitir esses dados para quem mora em Londrina, no Paraná? Tem que passar um cabo? Não, então assim, é pior. Aí você fala assim, mas então vamos fazer via internet, né? Que é o que vem crescendo também, a IPTV, a IPTV, essas coisas todas, né? O problema da internet é que quando tiver esses dados transmitindo para a internet, é muito fácil de eu roubar esses dados, de eu interceptar esses dados. Então, pensa comigo. Se eu recebo os dados via internet, né, normal, na minha TV, eu pego e replico esses dados para outras pessoas, né? Então, isso fica muito mais fácil de fazer. Então, por questões de segurança, né, para você não perder os dados, etc.,
é mais fácil você colocar, alugar um satélite e transmitir esses dados só para as TVs. Então você tem uma antena que recebe esse sinal, um receptor satelital que vai traduzir esse sinal, né? Do que passar cabos. Então o satélite ele entrou muito por conta disso, né? E até porque, se, por exemplo, se eu tiver uma estrutura física e for bombardeado na guerra, a estrutura física acabou. O satélite ele vai estar lá em cima, né? Só se derrubar aí um satélite mesmo para ter a parar de ter a comunicação, tá? Então assim, o satélite ele tem essas vantagens, né? Então a internet via satélite já é uma realidade no Brasil, né? Isso aí a gente já sabe, né? Ainda o uso doméstico está crescendo cada vez mais, né? O uso de satélites solução de acesso à internet, porque afinal é uma aplicação recente, né? Igual eu comentei. Mas muitos estudos e investimentos têm sido feitos, né? Principalmente no sentido da tecnologia de comunicação via satélite, criada para radiodifusão e interatividade típica das aplicações de comunicação via satélite, criando servidor da internet. Então, assim, o que está querendo dizer aqui, pessoal? Aqui, assim, o avanço na tecnologia de comunicação via satélite está tão grande que está mais fácil hoje, né? Isso daí a gente já vem vendo, né, que as empresas estão investindo, né, em tecnologia via satélite, né, tem aumentado. Aí uma coisa, pessoal, muito importante todo mundo saber, já não esquecer, né, que sem o meio físico, ou seja, sem um data center, sem um cabo conectado fisicamente, não existe comunicação via satélite, tá? O satélite ele tem que pegar os dados de algum lugar, então tem que vir de algum meio físico, tá, pessoal? Então isso daí é muito importante que todo mundo fique na cabeça. Então eu preciso de um data center, porque preciso ter alguma coisa fisicamente, tá? Bom, aí para a gente entender como que os satélites trabalham, né? Então tem as bandas satelital. Então as bandas satelital é o termo usado para classificar e diferenciar diferentes tipos de radiofrequência utilizados no ramo de telecomunicações, né? Então assim, as frequências mais utilizadas são banda L, banda C, banda KU, banda KA, tá, pessoal? O que isso significa, tá? O que são essas bandas aí? Essas bandas você imagina que são avenidas. Então tem a avenida 30 Hz, 300 Hz, 3 kHz, 30 kHz e assim sucessivamente, né? Então tem as avenidas e tem os tráfegos, né? Então as bandas, né, são ondas eletromagnéticas que vão transmitir esses dados. Então do meu computador para alguma coisa, por exemplo, o Wi-Fi. O Wi-Fi trabalha com uma onda eletromagnética. Ele vai transmitir esses dados, né? Aí o que é importante, tá? Quanto menor a interferência, menos velocidade a gente tem. Então, assim, menos coisas eu consigo enviar. Então, menos dados eu consigo transmitir. Porque eu sofro menos interferência. Pensa uma avenida que cabe só um carro. Você vai poder ir um carro com uma vez, uma única, né? Um carro por vez. A entrega é melhor, porque não tem interferência, não tem chance de alguém bater em mim, né? Mas vai ser um carro por vez. Aí o lado oposto é quanto mais velocidade, maior a interferência. Então pensa numa avenida que tem para 5 carros, uma única mão dupla vai indo. Então assim, a chance de bater um carro em mim é muito grande, porque tem mais carro. Então é a mesma lógica. Eu vou mais rápido, mas eu tenho mais interferência, tá? Então essas são as bandas, né? Então a gente vê que a banda L trabalha de 1 a 2 GHz, a banda C, que é uma banda muito utilizada, porque ela fica meio que no meio termo ali, né? Ela trabalha né, de 3,7 até 6.400. Então, assim, essas são as bandas. Aí você pode perguntar, nossa, então vamos todo mundo trabalhar com a banda C, banda S, ali, né? Aquela SHF ali. Qual que é o problema, pessoal? A tecnologia que elas trabalham são diferentes, ou seja, os equipamentos que elas trabalham são diferentes. Então, é difícil você achar alguma coisa que atenda o custo, né, e o benefício. Por exemplo, a banda L é uma banda que sofre menos interferência, né, mas ela tem uma velocidade razoavelmente boa. A banda C, ela já tem uma velocidade muito melhor, e ela sofre pouca interferência também. Mas por que o pessoal não vai para a banda C ao invés da banda L? Porque a banda C, os equipamentos da banda C é um pouco mais caros. Um pouco não, né? Muito mais caro. Então os equipamentos são mais caros, é mais difícil comercializar, os satélites, a tecnologia dos satélites são um pouquinho obsoleta.
Então, por conta disso, o pessoal trabalha com a banda L, porque o custo é mais barato e compensa. É a mesma coisa com a banda K e KU, e banda K, né? Então, assim, é aquele custo-benefício. A entrega de um é suficiente? Não, então vamos trabalhar com outro. Tem o custo adicional ali, entendeu? Então, essa é a ideia, tá? Bom, aí aqui a gente tem basicamente três tipos de satélites, né? São os geoestacionários, os LEOs estacionários e os MEOs. Os geoestacionários são os satélites que ficam em alta órbita, né? Eles ficam numa altitude de aproximadamente 35 mil quilômetros. São aqueles satélites geoestacionários que basicamente a gente é como se eles estivessem girando junto com o planeta Terra. Então o planeta Terra está girando e ele está girando junto, como se ele estivesse parado em cima das nossas cabeças, né? Então esses satélites geoestacionários eles são dessa classificação, tá? Eles ficam parados e ficam ali em cima do nosso, como se estivesse parado em cima da nossa cabeça, tá? Esses são os geoestacionários. O neo estacionário é aquele média órbita. Eles estão entre o geoestacionário, eles estão um pouquinho abaixo do geoestacionário, né? E não estão tão perto da Terra. Então, os MEOs de média órbita, eles ficam nesse meio tempo, né? Nesse meio termo. Qual é o problema dele? É que o problema do mel é que ele não é muito utilizado, porque querendo ou não, como ele não está parado em cima da nossa cabeça, podemos dizer assim, ele tem um movimento. Então, em algum momento, a gente vai perder o contato dele. Quando a gente perder o contato dele, a gente vai esperar chegar outro. Deve acontecer esse handover, né? Um outro satélite vai pegar e assumir o lugar desse daí que a gente estava conectado. Então, por conta disso, ele não é tão utilizado, tá? Porque ele tem uma altura de aproximadamente 10 a 20 mil quilômetros, ou seja, ele está bem distante da gente, a latência é maior, e vai acontecer esse handover. Diferente dos LEOs, que são satélites de baixa órbita, que eles estão bem pertinho da Terra, tem satélites de 600 quilômetros, mais ou menos, da Terra, a latência, o tempo de resposta deles são menores. Eles são tão. Esses satélites são. É, eles, como eles são muito baixos, eles têm que estar em constante movimento. Então, pessoal, esses satélites, LEOs, eles estão na região mais próxima da Terra. Então, o movimento deles é mais constante, né? Então, ele precisa se movimentar mais rápido e a gente vai acontecer esse handover. A parte boa é que ele consegue transmitir os dados de uma forma mais rápida, tá? Não digo mais velocidade de quantidade de dados, mas ele tem uma latência menor. Então, porque a distância dele é menor. Né? Se a gente for comparar 35 mil quilômetros com 600, qual está mais perto? 600 quilômetros, né? Então, esses dados são transmitidos mais rápidos, tá? Bom, aí aqui, ó, eu tenho aqui um site, tá? Que se chama Leo Labs, né? É um site, essa empresa Leo Labs, na verdade, ela é uma empresa de assessoria de satélites de baixa órbita. Ou seja, o que eles fazem? Eu quero mandar um satélite, né, para o espaço. Eu contrato essa empresa para ela me assessorar para o envio desse satélite. Ela vai fazer o cálculo para a velocidade que o satélite vai estar, a distância que ele vai estar da Terra, no caso de baixa órbita, né? A órbita que ele vai ficar não pode se colidir, entendeu? Porque assim, olha a imagem, olha, tá um pouquinho acelerado, tá o GIF, mas olha a quantidade de satélites que a gente tem em nossa órbita, é gigantesca. Além do que metade disso daí é lixo espacial, ou seja, são satélites que não funcionam mais ou que sofreram algum problema ou se colidiram, entendeu? Então, assim, tem toda essa quantidade, tá? E isso daí é real. Então, depois vocês abrem o site do Léo Labs, é bem legal, né? E para vocês terem uma noção, ó, a Globalstar, que é o provedor de comunicação via satélite, de voz e dados, ela tem 48 satélites em 8 órbitas, a 1.410 quilômetros. A Starlink, ela quer colocar cerca de 12 mil satélites. Então, assim, olha a diferença, é muito satélite, né? Então, assim, é muita coisa, tá, pessoal? Bom, então, é assim, o satélite de baixa órbita é isso, o pessoal pega e
faz a transmissão desses dados. Tá vendo que o satélite que está no Brasil, daqui 20 minutos ele já está em outro lugar? É essa a ideia, tá? Bom, agora que a gente já viu os meios de comunicação, os meios de transmissão, né? Agora a gente vai para as topologias. A topologia é o canal no qual o meio de rede está conectado aos computadores e outros componentes. Essencialmente é a estrutura topológica de rede, que pode ser descrita física ou logicamente. Basicamente, pessoal, desculpa, basicamente, a topologia, o próprio nome já diz, topologia física e topologia lógica. O que são? É como os meios de transmissão, como esses dados vão transmitir fisicamente e logicamente. Por exemplo, a gente não viu que tem várias formas de meio de transmissão? Tem via cabos, veio satélite, etc. Então, essa é a topologia física. Qual é o caminho que vai seguir? A topologia lógica, ele vai fazer um cálculo qual que é o melhor caminho para seguir. Porque assim, não basta ser fisicamente, aí a gente tem, por exemplo, a gente quer acessar o Google que fica lá na Europa. O servidor do Google fica na Europa e a gente está no Brasil. Aí a gente pega e acessa lá. A gente pega algum daqueles cabos submarinos e vamos fazer o caminho. Aí aquele cabo está com problema ou não está transmitindo os dados. Rompeu. Pô, agora, qual que é a topologia lógica que eu vou ter que fazer? Ela vai fazer, opa, eu tenho que seguir outro caminho, porque esse daqui está interditado, entendeu? Então, é essa a ideia, tá, pessoal? Física é fisicamente, é os cabos mesmo, os cabos e tudo mais, e a lógica seria qual o caminho que ele seguiria, logicamente, tá? Bom, aí aqui, ó, tem um exemplo da topologia física. A topologia física é nada mais, nada menos que a forma física com que os cabos dos dispositivos são conectados. Então, fisicamente, a forma que eles são conectados, né? Lá, tem os computadores, tem os cabos que vão para roteadores, que vão para o switch, aí tem impressora, entendeu? Então, fisicamente, topologia física é isso, é como fisicamente vai estar conectado. A topologia lógica é a mesma coisa. Então, tem vários computadores, eu estou recebendo dados de vários, aí o roteador ali, o file, o switch vai falar assim, eu preciso mandar de tal lugar. Logicamente, ele examina e organiza a forma como a rede desempenha seu trabalho, né? Então, assim, como que ela vai fazer o caminho ali, logicamente, né? Aí o caminho A está obstruído, vamos pelo caminho B, e assim sucessivamente. E as topologias, elas existem padrões, né? Então, por exemplo, tem a topologia de barramento, né, que é uma barra e vários computadores conectados nessa barra. Essa topologia antigamente era muito utilizada, né, foi uma das primeiras, então só podia mandar comando um por vez. Tem a topologia em anel, né, se um cair ali, o resto fica sem conexão, aí tem que fazer o caminho inverso. Topologia estrela, topologia em estrela estendida, topologia hierárquica e topologia em malha. A que o pessoal mais utiliza, né, e que em tese é melhor, né, é a topologia em malha, né? Que se independente se um caminho cair, eu tenho outros caminhos para fazer, né? Então, essa é a ideia. Então, existem várias topologias, tá, pessoal? Essas são só algumas, são as principais. Bom, e dentro das topologias, a gente também tem a forma de utilização do meio físico, que conecta as estações. Existem essas três, né? Simplex, half duplex e full duplex. O que significa? Eu tenho meu computador e preciso transmitir os dados. Quando eu tenho a topologia simplex, o que isso quer dizer? Que o meu computador ou só recebe ou só envia os dados. Ele só faz isso, ou recebe ou envia. O half duplex, ele é utilizado como ele envia e recebe, só que um de cada vez. O full duplex é o elástico que ele envia e recebe ao mesmo tempo. Então, assim, simultaneamente. Então, essas três tipologias. Por exemplo, eu tenho uma impressora. A impressora ela só recebe, então eu tenho lá a impressora vai ser do simplex, né? Então, antigamente a impressora era sempre simplex. Se ela precisar responder alguma coisa, ela não vai responder, ela só recebe, né? Ela só recebe os dados. Com o passar do tempo, né? Hoje eu acho que 99% dos equipamentos hoje já são tudo full duplex.
Antigamente tinha o simplex, que era os hubs, né, que não existe, praticamente não existe mais, né? Tinha a hub simplex e half duplex, mas o half duplex eles não foram muito utilizados, pessoal. O pessoal foi para o simplex e depois praticamente já foram para o full duplex. O half duplex ele ficou um pouquinho de tempo ali, criaram alguns dispositivos, né, que funcionavam com half duplex, mas já foi tudo para o full duplex. Então o full duplex é o que mais funciona hoje, tá? É o que está a grande maioria, tá, pessoal? Então, a gente avançando aqui, já vamos entrando na camada de rede. Então, vamos recapitulando. A gente tem os meios de comunicação, né? Tem o meio físico, então, tem os cabos, o satélite, o wireless, como a gente vai se comunicar fisicamente. A gente viu sobre as topologias, então qual é o caminho que ele vai fazer, né? Como que ele vai fazer o caminho. Está na camada de rede, né? O que é as camadas de rede? A camada de rede é como organiza toda essa arquitetura e estrutura de forma eficiente e satisfatória. Ou seja, como que a gente faz essa organização, né? Então, a gente vai dividir os esforços para realizar a comunicação em camadas, com funções e regras bem definidas, reduzir a complexidade do projeto como um todo, ou seja, cada camada pode ser entendida como um programa ou processo, que pode ser implementado por hardware ou software. Cada camada utiliza as funções e serviços oferecidos pelas camadas inferiores. As regras que governam a conversação de cada camada são denominados protocolos, ou seja, a gente viu fisicamente, a gente viu, teve uma introdução da parte lógica, mas agora a gente vai entrar nas camadas de rede, tá? Isso daqui é muito importante, tá, pessoal? Bom, então, pessoal, retomando aqui, né, a, a camada de rede do modelo OSI. O que é o modelo OSI, né? O modelo OSI, ele é o... Se você se interessa nessa parte de redes, né, e nessa parte de redes de computadores, você tem que focar bastante no modelo OSI, tá? Que ele é um modelo de rede de computador que é referência da ISO, ou seja, quem criou ele foi a ISO, dividido em camada de funções. Ou seja, né? Lembra que pensa assim como um todo. Meu computador está aqui, precisa acessar o Google, que está lá na Suíça, na Suécia, que seja. Ele precisa chegar os dados até lá, mas como que ele chega? Como que o Google sabe que o meu computador precisa quer acessar ele, né? Então a gente tem basicamente umas regras, né, para a gente trabalhar em cima. Então o que a ISO fez? Ela criou um modelo, por quê? Porque o computador que está armazenado no site do Google consiga responder o meu computador de casa e vice-versa, entendeu? Então o modelo OSI ele é o principal modelo utilizado na rede de computadores. Existem outros modelos, tá? Tem o modelo TCP também, que é baseado no modelo OSI, mas o modelo OSI tem como se fosse um acordo de cavalheiros em que as pessoas usam ele como base para seus dispositivos, etc. Tá? Então ele foi criado em 1971 e formalizado em 1983, com o objetivo de ser um padrão para protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas de uma rede local, garantindo a comunicação entre dois sistemas computacionais end-to-end. Como eu falei para vocês, tem o meu computador e minha impressora. Elas precisam se comunicar entre si, certo? Então, a gente precisa ter um padrão, porque senão a marca Acer faz de um jeito, a HP faz de outro, então a gente não conversa entre si, entendeu? Bem parecido com o que acontece com a Apple também, né? Hoje, antigamente, nos modelos mais antigos da Apple, o Bluetooth só funcionava de iPhone para iPhone, porque o protocolo de rede que ele comunicava ali era exclusivo dele, não se comunicava com outros, tá? E isso foi, com o passar do tempo, a Apple foi cedendo isso daí, tá, pessoal? Bom, então esses são o modelo OSI. O modelo OSI ele é dividido em 7 camadas, tá? De forma de se obter a camada de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade assinalada a uma determinada camada. O modelo OSI não é uma arquitetura de redes, pois não especifica o serviço e protocolo exato que deve ser usado em cada camada. Ele apenas informa o que cada camada deve fazer. Ou seja, ele não fala o que cada um tem que fazer especificamente. Então, por exemplo, meu computador precisa acessar o Google. Ah, para o meu computador acessar o Google, você tem que se comunicar através do protocolo SSH, por exemplo, HTTP. Não, não é isso.
Ele só fala, ó, aqui tem que ter um protocolo, tem que ter um protocolo. Se vai ser SSH, o HTTP, ou o que seja, é o seu dispositivo que vai definir, tá? O modelo OSI permite comunicação entre máquinas heterogêneas e define diretivas genéricas para a construção de redes e computadores, seja de curta, média ou longa distância, igual eu falei para vocês da rede LAN, rede WAN, tá? Independente da tecnologia utilizada, igual eu falei para vocês. Então, o modelo OSI, né, é um padrão que ele tende a ser seguido, tá, pessoal, pelas fabricantes, tá? Mais uma vez, reforçando, se você tem interesse em entender o que é sobre redes de computadores, é muito importante você entender o que é o modelo OSI, tá? São divididos em 7 camadas. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é cada uma, tá? Bom, a camada do modelo OSI. O conceito de layers, né, que é a camada, separa os módulos de um software em camadas, cada um com sua contribuição para a execução do software. A camada separa um código-fonte seguindo de uma forma lógica, podendo gerar pacotes físicos, mas não implicam necessariamente em separação física. Assim, as camadas podem ser compartilhadas, pode compartilhar CPU e até processos iguais, né? O que isso quer dizer? Que ela pode compartilhar dados de diferentes computadores para acabar tornando um só, né? Pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro e assim sucessivamente. Esse modelo é dividido em 7 camadas hierárquicas, ou seja, cada camada usa as funções da própria ou da camada anterior, para esconder a complexidade e transparecer de modo simples as operações ao usuário, seja em um programa ou uma outra camada. E as camadas são empilhadas da seguinte forma. Ou seja, então essas são as 7 camadas do modelo OSI. Camada física, ou a camada física 1. 2, ligação de dados ou enlace de dados, tá? Rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Camada física. O próprio nome já diz, pessoal. Camada física significa aquela parte física. Lembra do cabo de rede? Lembra daquela parte física? Então, a camada física, ela cuida dessa parte mesmo física. Então, a camada física é onde se inicia todo o processo. O sinal que vem do meio físico chega à camada física, em formato de sinais elétricos, e transforma em bits. Por exemplo, aqui até inclusive ele usa o exemplo do cabo de Ethernet, né? Do par trançado. Lembra do cabo par trançado, que tem vários positivos e negativos? Então, o que ele faz aqui? Ó? Como o cabo navega apenas sinais elétricos de baixa frequência, a camada física identifica um bit. O computador ele trabalha com números binários, ou é 0 e 1, pessoal. Então, assim, se chega o sinal menos 5, que é o sinal negativo, ele identifica o valor 0. Se o computador, no caso, né? Se vai um sinal mais 5 volts, ele entende como sinal positivo, 1. Então, ele fica mandando esses sinais. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, desculpa, 1, 1, 0, 0, e assim sucessivamente até montar, para até o computador entender o que aquele sinal significa, tá? Então, a camada física é essa primeira camada, é onde fisicamente vai receber os dados. Então, a camada física trata coisas tipo distância máxima dos cabos, qual conector, se vai ser cabo coaxial, se vai ser cabo par trançado, se vai ser wireless. Ele recebe os pulsos elétricos. Então, assim, essa camada física ela cuida dessa parte, tá? Ela recebe os dados e começa o processo. Ou insere os dados finalizando o processo de acordo com a ordem, né? Então, ela precisa... Aonde ele inicia tudo, camada física. Ela recebeu um bit ali, opa, iniciei. Eu preciso trabalhar isso daqui, preciso entender o que isso daqui que é, para mim passar para a próxima camada. Aí a próxima camada é a camada de enlace, ou enlace de dados. Então, após a camada física ter formatado os dados de maneira que a camada de enlace de dados entenda, inicia a segunda parte do processo. Então, a camada física recebeu todos os bits. Recebi tudo. Agora eu preciso mandar para o próximo passo, que é o enlace de dados. Aí ela manda esses bits que ela recebeu para o enlace de dados. Aí o enlace de dados ele tem como objetivo entender o que cada bit, o que aqueles bits significam. Então assim, uma coisa muito importante, pessoal. Todos os computadores ou dispositivos de rede, tudo, computador, impressora de rede, celular, tudo que tiver rede, ele tem que ter um endereço físico. Esse endereço físico a gente chama de MAC address, que é o endereço hexadecimal de 48 bits.
ali tem um tipo, né, FF, hífen C6, 00, A2 e tal. Isso daí é um endereço de MAC address. Todos dispositivos de rede têm que ter obrigatoriamente um endereço físico. Por quê? Eu preciso saber qual é a origem e qual é o destino, tá? Então, por exemplo, meu computador tem um MAC address. Esse é o endereço físico do meu computador. Qual que é o endereço lógico do meu computador? O número de IP, né? Então, o meu computador tem o endereço físico, o MAC address, e o número de IP, o endereço lógico. Então, eu quero mandar algum dados. Eu vou ter no meu computador vai ter um endereço físico e um endereço lógico lá dentro das informações que ele está passando, tá? Porque eu vou ser o remetente, no caso, se eu estiver mandando. Se eu for destinatário, quando algum dispositivo for entregar alguma coisa para mim, ele pode ter um endereço físico e um endereço lógico. Então ele vai ter primeiro um endereço lógico, na maioria dos casos. Ah, eu preciso entregar os dados para o computador do Yuri. O computador do Yuri, o final do IP dele é o 9268.025. Beleza, mas qual que é o endereço físico do 9268.025? Ah, é o MAC address tal, tá? Então o meu roteador ou meu modem vai ter que saber o meu endereço lógico e saber o meu endereço físico para entregar os dados para o meu computador corretamente, tá? Então o MAC address, a camada de enlace de dados, ela trata a topologia de rede. Então o que entra nessa camada, né? Dispositivo como switch, placa de rede, interface, etc. E ela é a responsável por todo esse processo que eu falei para vocês. Então, meu computador tem um endereço, é igual nossa casa. Nossa casa tem um endereço, tem um número, né? E a gente tem um número lá e precisa entregar, o correio precisa entregar aquela carta para você. Ah, qual que é o destinatário? É na rua Avenida JK 1500. Beleza. Esse pode ser o endereço lógico. Mas para quem que eu preciso entregar a carta? Ah, para o João. Então, essa carta é para o João. Ah, essa carta é para Maria, entendeu? É essa a lógica, tá, pessoal? Bom, após o recebimento dos bits, ela converte de maneira inteligível e transforma a unidade de dados e subtrai o endereço físico e encaminha para a camada de rede que continua o processo. Então, a próxima camada seria a camada de rede, né? A camada de rede, pensando em WAN, é a camada que mais atua no processo. A camada 3, que é chamada de camada de rede, né, é responsável pelo tráfego no processo de Internet Working. A partir de dispositivos como roteadores, ela decide qual o melhor caminho para os dados no processo de interconexão, bem como estabelecimento de rotas. Ou seja, eu peguei as informações, eu recebi fisicamente as informações em bits, é, meu computador entendeu o binário, né? Mandei para o meu modem, meu roteador. Aí meu modem, meu roteador entendeu qual que é o destinatário, para onde que eu tenho que ir. Aí o que a camada de rede faz? Ela vai abrir como se fosse a PDU, ali como se fosse o cérebro dos dados, né? E vai falar assim, ó, eu entendi tudo isso daqui, mas para onde que eu tenho que mandar isso daqui? Aí a camada de rede entra. Ela fala assim, esse endereço que você está falando aqui, ó, www.google.com.br, fica lá na Suécia, eu acho que eu tenho que mandar para lá. Então, a camada de rede ela faz esse processo, ela analisa os dados que tem ali e ela endereça para onde que tem que ir. Então, tipo assim, por isso que ela é uma das principais. Ela tem que cuidar para onde que ela tem que ter o cuidado para onde que vai mandar esses dados, tá? Porque se ela mandar os dados errados, ele vai se perder. Ou se ela não entender quais são os dados da camada enlace de dados, não explicar, não mandar informações suficientes para ela e ela não entender, ela descarta aqueles dados, tá? Então, por isso que ela é bem importante, porque ela endereça para. Ela vai falar assim: qual é o caminho que você tem que seguir agora? O pacotinho, a informação, para onde você tem que seguir, tá? Então, é essa camada que é responsável por isso. Depois que ela faz essa análise, ela vai para a camada de transporte, que o próprio nome já diz, para onde você vai, qual que é o caminho que você tem que seguir, tá? Então, o canal de transporte é responsável pela qualidade na entrega e recebimento dos dados. Após os dados já endereçados, vierem da camada 3, que é a camada de rede, né? É hora de começar o transporte do mesmo. Então, lembra, primeiro camada, né? Primeira camada física, ela recebe fisicamente os dados. Vai para enlace de dados. Ela vai receber os dados e vai tentar entender o que a camada física falou. Entendi, manda para a camada de rede. A camada de rede faz uma tradução disso daí. O que você está falando aqui é que você quer acessar um site da internet. Então eu preciso te mandar para esse site que fica na internet. Beleza?
Agora, manda para transporte. Transporte, ele vai fazer transporte desses dados. Um dos pontos muito importantes da camada de transporte é o QoS, que é Quality of Service, a qualidade de serviço. Então, ele tende a garantir a entrega daqueles dados, né, pro destinatário. Porque se ele não entregasse, não tentasse entregar os dados de forma correta, ia chegar corrompido, ele não ia entender o destinatário, ou assim, tem inúmeros problemas que poderiam ter na entrega desses dados, né? Chegar, igual a gente vamos usar, exemplificar o uso do Correios. O Correios vai pegar uma caixa, precisa entregar para você. No meio do caminho, a caixa pode cair, pode quebrar, pode amassar. Então, ele precisa entregar uma qualidade, o QoS, né, qualidade de serviço, ele precisa entregar aquilo inteiro, tem que chegar para você em pleno funcionamento, né, e etc. Então, a camada de transporte, ela não só transporta, mas ela também ela precisa garantir a qualidade de entrega, tá? Então, após os pacotes diários da camada de rede, já com seus remetentes destinatários, é hora de entregá-los como se fossem cartas, né? E, e fazer a entrega desses dados, tá? Bom, aí nessa junto com essa camada tem os protocolos, né? Se é um protocolo IP, se é, por exemplo, se é dados, eu vou um protocolo IP. Ah, não, é voz, então é outro protocolo, e assim sucessivamente, tá? Bom, aí a próxima camada é a camada sessão. Então, após a recepção dos bits, a obtenção do endereço e a definição do caminho para transporte, e se inicia, então, a sessão responsável pelo processo de troca de dados e comunicação. O que essa camada da sessão faz? Tá? Ela é responsável por iniciar, gerenciar e terminar a conexão entre hosts. Por exemplo, eu estou com o meu computador, abro o site do Google. A partir do momento que eu abro o site do Google, eu preciso estar conectado no servidor do Google, porque o servidor do Google vai me responder as informações e me devolver o que tem no site dele. Abrir o logo, abrir a tela de pesquisa, a barra de pesquisa, abrir alguns ícones. Então, ele precisa me responder. A camada de sessão, ela mantém essa conectividade direta com o servidor, né? Então, assim, ó, eu estou minha casa aqui em Londrina e eu preciso conectar nos Estados Unidos. Então, a camada de sessão é responsável por manter eu conectado com ela, porque se cair essa conexão, o site vai vir quebrado, o site não vem nem o site, dá um erro, entendeu? Então, a camada de sessão ela é responsável por isso, tá? Por manter esses dados, essa conexão instável, e para que eu só possa receber os dados de volta de forma completa e se eu navegar e etc. Tá? Então a camada de sessão é responsável por isso. A camada de apresentação ela atua como intermediária no processo à frente a camadas adjacentes. Ou seja, ela cuida da formatação dos dados, é ela quem traduz o site para o meu computador entender o que é. Por exemplo, o meu computador trabalha com um protocolo, uma tecnologia, protocolo HTTPS. Aí o Google trabalha com o protocolo HTTP. Então, assim, eu preciso converter esses dados de HTTPS para HTTP para um conversar com o outro, entendeu? Então, por conta disso, essa camada de apresentação ela tenta fazer isso. Ela faz com que duas redes diferentes se comuniquem e traduzam os dados uma para outra, tá? Então, a camada de apresentação ela trabalha dessa forma. Então, a gente tem que ter uma tradução desses dados, tá? Aí a próxima camada é a camada de aplicação. A camada de aplicação nada mais é que essa interface que a gente vê no dia a dia. É o nosso front-end que a gente fala, né? Quando eu abro o site do Google, é aquela telinha do Google, né? Depois que todo esse processo passou e funcionou e deu tudo certo, o Google vai mostrar aquela telinha dele lá com aquela logo, com tudo bonitinho, entendeu? Então a camada de aplicação é o final, é o que a gente já vê, tá? Ela é só, basicamente, é uma interface direta para inserção e recepção dos dados. Então é o que a gente está vendo ali, tá? Bom, então a gente já conseguiu entender o que é o modelo OSI, né? Quais são as camadas do modelo OSI, as 7 camadas. E agora a gente vai ver o que são as camadas de rede, tá? As camadas de rede também são conhecidas como os protocolos de internet ou protocolo de rede. Eles são regras que permitem a comunicação entre computadores conectados à internet.
Então, assim, para mim acessar o Google, eu tenho que ter uma permissão, eu tenho que trabalhar de alguma forma, o meu computador precisa entender, né, como que o Google trabalha e assim sucessivamente, tá? Então existem regras para isso, até por questões de segurança também. Então, o que são protocolos de rede? Os protocolos de rede são um conjunto de normas que permitem que qualquer máquina conectada à internet possa se comunicar com outra, também já conectada na rede. É assim que qualquer usuário consegue enviar e receber mensagens instantâneas, baixar e subir arquivos no seu site e acessar qualquer tipo de domínio na web. Imagina que você não precisa aprender uma língua estrangeira para se comunicar com pessoas de outro país. E supomos que o Brasil ou o português fosse o único idioma existente e que todos pudessem interagir e trocar informações sem problemas. Os protocolos de internet funcionam dessa forma, como uma espécie de língua universal. Então, assim, basicamente, né? Os protocolos de rede, eles são um padrão que todos os computadores devem seguir, né? Para que possam conversar entre si. Então, para mim, é só acessar o site do Google, acessar o site do UOL, acessar o site do Globo. Para mim jogar algum jogo online, né? Usar a internet, eu preciso ter um protocolo para mim transferir dados, para mim mandar. Então, eu preciso dessas regras para que todos sigam a mesma regra e todo mundo possa conversar entre eles, independente do dispositivo que eu esteja usando para acessar a internet, tá? Então, os tipos de protocolo, né? Os tipos de protocolo de rede são divididos de acordo com a sua natureza do serviço disponibilizado e também em qual camada de profundidade estão localizados na rede da internet. Aí a camada seriam aquelas camadas do modelo OSI, tá? Bom, essas camadas, junto com alguns exemplos de protocolos, então assim, aqui a gente vai ver. Lembra do sétimo modelo OSI? Aqui a gente tem alguns protocolos de algumas camadas. Por exemplo, na camada da aplicação, o www é um protocolo de navegação web. Então, toda vez que eu entrar no site, eu digito www. É um protocolo, é um padrão. O HTTP também é um protocolo de navegação web, que agora tem o HTTPS. O S significa security, que é segurança, né? Então, é um protocolo mais seguro. O SMPT, está invertido ali, na verdade, pessoal. SMTP é um protocolo de e-mail, tá? É o protocolo utilizado para mandar e-mails. Então, STP, transferência de arquivo. Então, esses são os protocolos. Por exemplo, o que isso quer dizer? Quando eu digitar www, eu sei que eu quero navegar na internet. Quando meu computador reconhecer que é um protocolo SMTP, eu sei que é um e-mail. Eu não vou navegar na internet. Quando é o FTP, é a transferência de arquivo. Eu vou baixar um arquivo, vou mandar um arquivo para algum lugar, entendeu? E todos esses protocolos ficam na camada de aplicação. Na da camada transporte, a gente tem alguns protocolos, o TCP, o DP e o SCTP. Pessoal, só assim, existem muitos outros protocolos, tá? Mais pra frente eu acho que a gente vai ver sobre as portas, né, para vocês entenderem. Esses aqui são os principais, tá? Então, o TCP e o DP são os principais protocolos de transporte. Eles transportam arquivos recebidos de camada anterior, que acontece a organização e a transformação deles em pacotes menores que são enviados à rede. Ou seja, o protocolo TCP e o DP, eles são muito utilizados na camada de transporte. Então, o que é a camada de transporte? Como vocês lembram, né? Ele precisa transmitir os dados. Então, tem meu computador. Ele precisa baixar um arquivo. Então, eu entro num site e faço o download. Qual protocolo ele vai trabalhar? Com o TCP. Por quê? O protocolo TCP ele garante a entrega dos dados. Ou seja, ele me garante que eu vou receber o download completo. Quando eu baixar um arquivo, eu vou baixar e vou conseguir instalar ele depois. Exemplo, né? Ou outro TCP, página web. Então, assim, ele me garante, o TCP, ele garante a entrega. O UDP é um outro protocolo também muito utilizado. O UDP ele não garante a entrega. Ou seja, se for os dados, ele mandou os dados. Se a pessoa recebeu ou não, isso não importa. Exemplo do protocolo UDP: videochamada, ligação, né, que usa a ligação IP. Então, assim, se eu estou numa videochamada,
numa aula online, por exemplo, o professor está ali falando, ou a pessoa está falando. Se cortou ali, eu não consigo ver aquela parte que cortou. Por quê? Porque o protocolo, ele está trabalhando com o protocolo DP, ele não garante. Se entregou ou não entregou, não importa para ele, tá? Ele só manda. Aí corta ali e depois continua entregando o resultado. Se fosse o TCP, a gente ia ter uma demora. Por exemplo, TV, novela. A gente está assistindo novela na TV. A gente tem que garantir que vai receber todas as partes da novela. Não pode cortar, entendeu? Então, essa camada de TCP, ela trabalha dessa forma, ela dá garantia. A UDP não garante, tá? Essas duas são as principais camadas, tá, pessoal? TCP e UDP. Então, para lembrar, para memorizar, TCP garante entrega e UDP não. Exemplo de TCP, download, YouTube, vídeo do YouTube, UDP, vídeo ao vivo, ligação telefônica. Cortou a ligação ali, ó. Se eu receber ou não receber, não tem problema, ele vai continuar transmitindo, tá? Isso daí fica na camada transporte, transportando os dados. Na camada de rede, aí a gente tem o IP. Aí existem basicamente duas formas, tá? O IPv4 e IPv6, tá? O IPv4 são os endereços, os IPs são endereços lógicos que o meu computador vai ter. IPv4 e IPv6. O IPv4, ele é o mais comum, que é o mais usado hoje, tá? Porém, o IPv4, a quantidade de IPs, né, pela quantidade de equipamentos, dispositivos eletrônicos que a gente tem conectado na internet, na rede, né, na nossa rede mundial de computadores, acabou acabando a quantidade de IPs. A gente não tem mais IP disponível. Aí agora surgiu o IPv6, que é que ele meio que substitui o IPv4, tá? E ele tem uma maior quantidade. Então, assim, a quantidade dele é infinita comparado ao IPv4. Então, por isso que existem os dois. Mas a grande maioria que a gente trabalha é IPv4. A tendência, né, que daqui a 5, 10 anos a gente se acostume a trabalhar com IPv6. Era para a gente já estar trabalhando mais com IPv6, né, porque IPv4 já acabou, mas ainda a gente tem, teve algumas formas de burlar isso daí, tá? Mas a tendência é que acabe IPv4 ou que todo mundo comece a trabalhar com IPv6, tá? Então, a camada de IPv4 e IPv6 são os endereços lógicos do meu computador, tá? A camada de estrutura física, Ethernet e modem. Então, assim, são os protocolos, né? Voltando lá. A camada física, Ethernet e modem são protocolos de rede que trabalham com recebimento e envio de arquivos na web. Então, eu preciso da parte física. Meu computador precisa transmitir os dados fisicamente, né? Através do cabo, através do Wi-Fi. Eu preciso ter um receptor, que é o modem, o roteador, né? Então, ele vai trabalhar com isso daí. Então, esses são alguns exemplos de camadas com seus protocolos, tá, pessoal? Então, a gente vai aqui, ó, protocolo TCP/IP. Esse é o principal protocolo de rede, tá, pessoal? O TCP/IP é o acrônimo dos dois protocolos combinados, TCP, Transmission Control Protocol, ou na verdade, né, é a junção de TCP e IP, Internet Protocol. Dentro de todos os protocolos de rede, juntos eles formam a base de envio e recebimento de dados por toda a internet. Então, o TCP/IP surgiu em 1969 nos Estados Unidos durante uma série de pesquisas militares da ARPANET. Lembra da ARPANET, que foi a primeira rede de computadores que foi criada? A primeira internet, né, digamos assim, né? Bom, ele foi criado para permitir a comunicação entre sistemas de computadores de centros de estudos e organizações militares espalhados em vários pontos do planeta. A ideia era oferecer uma troca rápida de mensagem entre computadores conectados a uma rede inédita. E esse meio termo identificar as melhores rotas entre dois locais, mas também encontrar rotas alternativas quando necessárias, ou seja, um protocolo que garantisse a conexão mesmo em caso de uma cataclisma nuclear. Ou seja, pessoal, o protocolo TCP/IP na verdade é um conjunto de protocolos que facilita a comunicação entre duas máquinas conectadas na rede. Então, esse protocolo ele é muito utilizado. Você vai ver que quase todo mundo fala, protocolo TCP/IP. Qual que é o protocolo TCP/IP? Porque o TCP ele garante a entrega e o P o número local, o endereço lógico do nosso computador, né? Então eles juntaram isso daí, porque você tem a garantia de entrega da solução, né, da comunicação, e você tem o destinatário sempre ali do lado, tá?
Então, esse é o principal protocolo. O que isso quer dizer que é o principal protocolo? Os principais equipamentos do mercado trabalham com esse protocolo, tá? Então, quase tudo trabalha com ele. Então, é fácil de trabalhar, é fácil de interagir com esse protocolo, tá? Outro protocolo é HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de hipertexto, ou seja, é o site da internet, né? Ele também funciona como uma conexão entre cliente e servidor. Então, o cliente, no caso, é o navegador que você usa para acessar a internet, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, e o servidor é aquele em que o seu site ou domínio está hospedado na rede. O servidor é onde está guardado o site. Por exemplo, eu quero acessar o Google, né? O Google fica hospedado num servidor lá nos Estados Unidos. Então, o meu destinatário é lá. Então, o Google precisa trabalhar com esse protocolo HTTP e meu computador precisa trabalhar com esse protocolo também. Se um dos dois não trabalha, aí a gente trabalha com aquela conversão. Mas o HTTP é o principal protocolo de websites, tá? Então, agora aqui tem o HTTPS, que é como se fosse o HTTP, só que ele tem o S ali de security. Ele tem uma segurança a mais, tá? Então, ele tem um certificado de SSL instalado no site e seu computador tem que autenticar. Para quê? Para não exista, por exemplo, sites clonados. Você acha, por exemplo, o que pode acontecer? Você tem uma conta na Caixa Econômica Federal e você digita lá www.caixa.com.br, o site da Caixa. Só que aquele site da Caixa foi hackeado por hackers. Então, o que o pessoal fez? Toda vez que a pessoa digita caixa.com.br, ao invés dele ir para o site verdadeiro da Caixa, eles vão para um site meio clonado. Caixa, caixa com 2x, por exemplo. E você não percebe que está com caixa com 2x ali, porque você digitou caixa.com.br. Mas o seu site, o site da Caixa estava hackeado e redirecionou. O que o HTTPS faz? Toda vez que você entra no site da Caixa, ele tem ali um certificado de SSL, que esse certificado tem data de validade, tem órgãos que fazem autenticação. Então, quando você entra ali, vai ter um cadeadinho no canto superior esquerdo do seu navegador que vai falar se o site é seguro ou não. Por quê? Porque ele está autenticado. E quando o site é clonado, essas coisas, ele não tem essa segurança, né? Então, ele tem esse reforço extra. Hoje em dia, acho que 99% dos sites já estão trabalhando com HTTPS, tá? Pouquíssimos estão com HTTP ainda. Mas veio essa melhoria também por questão de segurança. Outro protocolo também é o DHCP. Esse protocolo é muito importante também, tá? Esse protocolo é um protocolo de configuração dinâmica de endereço de rede, ou seja, todos os computadores, igual eu falei, têm um endereço físico e também tem um endereço lógico. E o que esse protocolo faz? Ele entrega endereço lógico para os seus computadores de forma automática. Eu não preciso ir lá no meu computador e configurar. Eu quero que meu computador tenha um endereço lógico tal, tal, tal. Não, esse protocolo DHCP, ele estando ativo na rede, ele entrega de forma automática o endereço. Então, hoje meu computador está com o endereço 9268020. Aí desliguei meu computador. Alguém conectou um celular. Aí o celular pegou 9268020. Aí no outro dia, quando eu for conectar meu computador, o 020 já está ocupado por um celular. Então ele vai usar outro. O 20 não estava disponível, vou usar o 25. Então meu computador vai ficar 9268025, entendeu? Então esse protocolo DHCP ele é muito bom. Devido a isso, ele consegue ver o que está disponível e te entregar um endereço lógico, né, um endereço IP, para você trabalhar normalmente, tá? Bom, outro protocolo que é um dos principais é o protocolo de FTP, que é o File Transfer Protocol, que significa protocolo de transferência de arquivo. Então, toda vez que eu vou transferir algum arquivo, eu vou usar posso utilizar, né, não é só esse, mas eu posso usar esse protocolo de FTP. Por quê? Porque ele tem questões de segurança, ele não vai deixar transmitir algumas coisas, ele vai fazer transferência de arquivo. Seu foco é transferência de arquivo, tá? Então, eles funcionam com dois tipos de conexão.
Cliente é o computador que faz pedidos de conexão com o servidor para pegar algum arquivo ou documento. O servidor é o computador que recebe o pedido da conexão com o cliente para fornecer um arquivo ou documento dele. E assim, pessoal, por mais que esteja escrito cliente e servidor, não necessariamente quer dizer um servidor. O seu computador normal pode ser um servidor. Por quê? Porque ele pode estar enviando arquivos para outro computador. Cliente é sempre quem vai pedir aquilo, né? É o cliente. O servidor pode ser um servidor mesmo, né? Um servidor industrial, um servidor, um computador criado para ser servidor, ou pode ser seu computador comum. Até o seu celular, se ele tiver arquivos e você precisar transferir esses arquivos para outros celulares, seu celular vai ser um servidor, tá? Então, a conexão do cliente com o servidor é feita pelo cliente na porta 21. Então, assim, esse protocolo ele trabalha com a porta 21. Trabalha com a porta 20, vai ter várias portas. Mais pra frente a gente vai ver sobre as portas, tá? Então, o FTP é muito útil no caso do usuário perca acesso ao painel de controle do seu site, do WordPress, por exemplo. Então, basicamente, o que é? Eu tenho um site e eu preciso acessar o meu site, mas eu perdi acesso a ele. O que eu faço? Eu acesso o servidor, né, do site, onde está hospedado as informações do site, através do quê? Ao invés de eu entrar via web, www.meusite.com.br, eu acesso via FTP. E eu subo todos os arquivos de novo, aí ele volta a funcionar web. Então, esse protocolo ela serve para isso, tá? O POP é um protocolo é um acrônico para Post Office Protocol 3, que é um protocolo de correios, ou seja, ele é usado para mensagem eletrônica ou e-mail. O IMAP também é um protocolo de Internet Message Access Protocol, ou seja, acesso protocolo de mensagem da internet. Qual que é a diferença do POP e do IMAP? O POP, aqui primeiro, o POP, eu recebi um e-mail e eu pego esse e-mail de um servidor, né, e baixo para o meu computador. Então eu pego essas informações e deixo armazenado no computador. Quando eu vou mandar o e-mail, eu pego esse e-mail e envio para a internet e a internet entrega para o servidor. E assim sucessivamente. Então o POP é como se fosse o meu computador local fica armazenado nos meus e-mails. Ele não fica no servidor, tá? Então se apagar no servidor, não vai apagar no meu computador. Por quê? O e-mail não vai ser apagado. Por quê? Porque o e-mail está no meu computador, entendeu? O IMAP, não. O IMAP, ele é o protocolo que fica na internet, ou seja, fica no servidor. Então, se eu apagar um e-mail do servidor, ele vai, consequentemente, apagar para sempre, porque eu não tenho mais aquele e-mail. Apaguei da onde? Da origem, né? Diferente do POP. Do POP, se eu excluir o e-mail no meu computador, ele continua no servidor, porque está local. O IMAP não, é web. Exemplo muito prático. A gente que trabalha com Gmail, a gente tem a opção de deixar os e-mails no nosso computador ou acessar o Gmail via web. Quando a gente está acessando o web, a gente está acessando via IMAP. Se a gente está baixando para o nosso computador, a gente está acessando o POP. Então, se eu apagar do IMAP ali, do gmail.com.br, no site que eu entro, perdi. Se eu não apagar, se eu apagar do POP, se eu baixar para o meu computador e apagar do POP, no IMAP ainda continua, tá? Então, é esse os protocolos de e-mail, tá? Então, pessoal, esses foram os principais protocolos, tá? Que eu queria trazer para vocês. Agora a gente vai ver sobre as portas de rede. Porque, assim, não basta apenas ter o protocolo ali de comunicação. Ele precisa saber para onde que ele tem que se comunicar. E como que ele se comunica? Através de portas de rede. Então, assim, a rede de computadores, uma porta é um software de aplicação específica ou processo específico servindo no ponto final da comunicação em um sistema operacional hospedeiro de um computador. Uma porta tem associação com o endereço IP do hospedeiro, assim como tipo de protocolo usado para a comunicação. O propósito das portas é para singularmente identificar a aplicação e processos de um único computador e assim possibilitá-los a compartilhar uma única conexão física com uma rede de computação de pacotes, como a internet. Então, assim, basicamente, né, o que isso quer dizer? Lembra das nossas casas, nossos endereços? As portas de rede são o número da nossa casa. Então, assim, eu preciso saber a avenida, eu preciso saber que tipo de dados que eu estou mandando, se eu estou mandando carta, se eu estou mandando uma carta normal, se é SEDEX, se não é SEDEX. E preciso saber, além da pessoa que vai receber, qual é a casa. A porta é tipo a casa, né? O número da residência.
Então, no computador existem milhares de portas, né? Só que a gente existe alguns padrões. Igual a gente falou da VIM e das portas de FTP ali, da 2021, né? Eu sei que quando eu quero fazer uma transferência de dados, eu vou trabalhar na porta 20 e 21. Se eu quero mandar um e-mail, eu vou trabalhar na porta 443 e tal. Aí você pode falar, mas porta, eu nunca vejo isso. O que é a porta? Por exemplo, se eu digitar o meu endereço, lembra do meu endereço físico e do meu endereço lógico? Então, se eu digitar o meu endereço do meu computador, endereço lógico, 192.168.020. Se eu digitar lá, 192.168.020, dois pontos, e digitar a porta 20, quando eu dar um Enter ali, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou acessando o computador do Yuri, mas eu estou acessando o protocolo de FTP, que é a porta 20. Ou seja, eu quero transferir algum arquivo do Yuri ou pegar algum arquivo do computador do Yuri. Se eu mandar com a porta 443, 92.168.020, dois pontos, 443, quer dizer que eu estou enviando um e-mail para o Yuri ou estou recebendo um e-mail está sendo Yuri. Essa é a ideia, pessoal. As portas, elas existem por causa disso. Por que a gente não vê as portas, tá? A maioria dos softwares, eles já colocam as portas de forma automática. Por exemplo, página web. Se você digitar www.google.com.br, e só dá um Enter, ele vai entender que você quer acessar o google.com.br, o site Google. O site Google ele trabalha na porta 80. Então você não precisa digitar 80. Mas se você digitar www.google.com.br porta 85, ele vai te endereçar para outro lugar, não o site Google. Tá? E se você digitar www.google.com.br 80, também vai forçar que você quer acessar o site do Google, tá? Então, por conta disso, você não vê tantas portas, porque o software que a gente utiliza, ele já faz isso de forma automática. Exemplo, Outlook. Quando eu vou mandar um e-mail, eu não preciso colocar a qual porta que eu preciso endereçar. Ele já entende pelo domínio do e-mail, @gmail.com, @outlook.com, ele já entende qual que é o destino. Ele já sabe que é um e-mail, ele vai falar, isso daqui é um e-mail, eu preciso mandar para a porta tal. Existem padrões, entendeu? Existe a possibilidade de a gente usar portas diferenciadas, tá? Então, por questões de segurança, a gente muda portas de algumas coisas, por exemplo, acesso remoto, entre outras coisas. Mas, no geral, sempre utilizada padrão. Acesso web, porta 80, e-mail, 443, 585, FTP, porta 20, 21 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, ó, as principais utilidades das portas de rede são os numerosos programas TCP/IP que podem ser executados simultaneamente na internet. Então, assim, você pode abrir vários sites simultaneamente, pode enviar e-mail enquanto você ouve música, navega, abrir YouTube, você pode fazer inúmeras coisas, porque seu computador tem inúmeras portas. Pensa, se sua casa tem uma entrada e tem 50 pessoas tentando entrar, vai ter que entrar uma por vez. Mas se na sua casa tem 50 portas diferentes, todo mundo vai entrar ao mesmo tempo, entendeu? Então as portas de rede, elas trabalham dessa forma. Aqui no próximo slide, a gente vai ver as principais portas, né, que eu falei para vocês. A 2021 é protocolo de FTP, a 22 é do SSH, 23 é Telnet, Telnet é de acesso remoto, 25 é SMTP, 80 que é do de sites que eu falei, né? Então essas são os principais portas que a gente vê. 443 é HTTP, 143 é IMAP do e-mail, né? 110. Então assim, essas são as principais portas de rede. Então entende, pessoal? Vamos recapitular um pouquinho, né? E uma curiosidade, né? Existem aproximadamente 5.536 portas, então numeradas, né? Então você tem 65.536 portas. Só que tem algumas reservadas específicas para isso. Então as portas bem conhecidas são de 0 a 1023, né? Que daí eu dei esses exemplos abaixo aí para vocês. Então, por padrão, né, a gente usa essa. Então, para a gente recapitular, né, desde o início. Sistemas de comunicação. Ou seja, a gente pegou a parte física,
a gente entende que precisa de alguma coisa física para trabalhar ali. Depois tem a parte de topologia, ou seja, tem como que os dados vão fazer, o caminho que os dados vão fazer, né? Parte física, tanto a parte lógica. Depois a gente viu que tem regras, que são os protocolos, né? Tem as portas. Então, pessoal, as coisas começam a se encaixar. Eu sei que pode parecer um pouco complicado e é bastante coisa, né? Mas assim, vocês conseguem entender a lógica? Assim, de uma coisa física vai transformando numa coisa lógica. Essa coisa lógica, ela não é do além, ela não é chutada, não é porque Deus quis, né? Então assim, tem um porquê, tem regras a serem seguidas, né? Então é essa a ideia, tá? E agora, assim, para a gente começar a finalizar e começar a entender mais, ó, a gente vai ver o que é latência agora. Então, latência. Latência significa atraso. Latência na internet quer dizer a quantidade de atraso que uma solicitação leva para ser transferido de um ponto para outro, e é medida por milissegundos. Um exemplo claro é a solicitação que o seu computador faz para acessar um site. Então, basicamente, pessoal, o que é latência? Latência é o tempo que o meu computador envia e recebe a resposta de dados, ou seja, o tempo da resposta. É, a latência, ela é muito. O problema da latência é assim, ela é muito comparada com a largura de banda. Porque pensa comigo, assim, a gente tem um cano, né? Tem um cano pequenininho ali e tem bastante água jogando. Até a água chegar no final, não quer dizer que é culpa da latência. Por quê? Porque o cano é pequeno. Então, isso daqui é a largura de banda. Se a gente tiver um cano maior, vai ter mais espaço para a água passar. E, consequentemente, a latência vai diminuir. Então, a latência, ela está ligada, tem que tomar muito cuidado, porque a latência ela está ligada à velocidade do conteúdo dentro de um tubo entre um cliente e um servidor de ida e volta. Ou seja, eu mandei dados, o servidor me respondeu, voltou. Essa é a latência. Esse tempo, tá? A ida e a volta. A entrega do dado e a resposta. A largura de banda é a quantidade de dados que eu consigo transmitir para o final, entendeu? Então, se você tirar essa latência, né, e aumentar a largura de banda, então se você excluir a parte da latência, mas se você tiver uma largura de banda bem estreita, a latência vai ser influenciada por conta disso, tá? Então, vai demorar mais tempo para a informação chegar no cliente no servidor, vai demorar mais para você acessar. E o que é a largura de banda, né? Se a gente for ver. A largura de banda nada mais é que a velocidade da nossa internet. Então, assim, a gente contrata uma operadora uma velocidade de 100 mega. Beleza, então a gente vai transmitir dados de 100 mega. Se o site tiver 1 giga, então, tá vendo? Até a gente baixar 1 giga e a gente tem 100 mega, vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque tem mais informação, entendeu? Mas se o site tiver 1 mega e a gente tem 100 mega para trabalhar, a latência vai ser mais rápida, tá? Então, latência é isso, pessoal. Latência é a velocidade que o conteúdo ele vai e volta. É esse tempo. Só que tem que tomar cuidado porque a latência trabalha muito com a largura de banda. Então, se a largura de banda estiver muito estreita, a latência vai ser maior. Não por causa dela, tá? E a latência, ela tem muito a ver com a ligação física, pessoal. É física. Lembram? Meu computador vai acessar os Estados Unidos. Olha o caminho físico que ele tem que fazer. Hoje é coisa que demora milissegundos. Aí agora a gente traz para o satélite. O satélite está a 35 mil quilômetros, um geoestacionário. Então, assim, olha o tempo que o meu computador vai mandar o sinal para o satélite, está lá em cima, o satélite vai mandar para uma base que está em algum lugar no mundo e depois devolver para o meu computador. Então, a latência vai ser maior. Então, a latência está bem voltada a essa parte física, tá? É o caminho físico que os dados vão percorrer. Se um caminho está obstruído, o caminho mais rápido está obstruído, vou pegar outro caminho, tá? Então, a latência é o tempo, tá? Está ligada a isso, a parte física, o tempo que o meu dispositivo vai te mandar e te responder os dados, tá? Bom, aí agora a gente vai falar sobre VPN. Então, VPN. O que significa VPN, né? VPN é uma rede virtual privada.
É o que, como o nome diz, funciona criando uma rede de comunicação entre computadores e dispositivos que têm acesso restrito a quem tenha credenciais necessárias. Então, assim, o que significa VPN, né? VPN é uma rede virtual privada. Então, por exemplo, a gente tem o nosso computador aqui em Londrina e tem um computador em São Paulo que a gente precisa receber esses dados, né? Como que a gente faz hoje? A gente contrata uma provedora de internet, né? E a gente vai acessar os dados através da internet. Então eu vou pegar os dados aqui do meu computador, vou jogar pela internet e da internet vai chegar lá para São Paulo. O que a VPN faz? A VPN ela cria de uma forma lógica, tá? Uma rede virtual privada. Ou seja, ela vai criar um caminho, como se esse caminho fosse exclusivo entre eu, aqui em Londrina, e São Paulo. Eu, por que o pessoal faz isso? Por questão principalmente de segurança. Por quê? Porque eu tenho um ponto a ponto ali que não vai ter terceiro no meio do caminho. Ele não vai ficar sozinho. Eu vou criar uma conexão, lembra da camada da sessão? Eu vou criar uma conexão ali estática entre as duas e com uma camada de segurança adicional, porque só eu e essa outra pessoa pode conversar. Não é qualquer pessoa que está na internet, entendeu? É diferente de eu acessar um site que é público de um site que é privado, uma intranet, uma extranet, entendeu? Então, a VPN ela é feita para isso. Ela é uma rede virtual privada. Então, ela só tende a conectar você e um outro dispositivo, tá? E existem, né, vários tipos de VPN, tá? Então, tem as mais utilizadas são a PPTP, L2CP, a OpenVPN, a IPsec. O que isso significa? Isso daí, esses tipos de VPN, são os tipos de conexões que você pode ter através de uma rede virtual privada. O que vai mudar entre elas? A questão, o nível de segurança. Uma mais segura que a outra tem questão de segurança mais avançada, outra tem segurança menos avançada. Aí você deve estar se perguntando, então vamos sempre escolher a mais segura, né? Assim, não necessariamente. Por quê? O, quanto mais coisas eu coloco, porque assim, o que é questão de segurança? O que a segurança trabalharia ali nesse caso, na VPN, né? Ela iria, ela recebe todos os dados, ela checa os dados, vê se não tem coisa maléfica ali, se não tem gente de fora tentando acessar, se o remetente é aquele mesmo, o destinatário é aquele mesmo. Então, assim, quando a gente tem uma VPN ali, os dados eles precisam ser analisados melhor, ou seja, eles demoram para ser vistos, né? Então, você tem um tempo maior de verificação, né? Ele tem um tempo maior porque você vai verificar, por exemplo, pode ocorrer algum erro de configuração e pode dar problema nessa VPN. Então você tem um ponto de falha adicional, entendeu? Não é todos os dispositivos, né? Os equipamentos, eles precisam trabalhar com essas VPNs, então não é todos os dispositivos que trabalham com qualquer VPN. Então, assim, esses tipos de VPN, esses tipos de protocolos de VPN, né? Eles tem algumas coisas muito específicas neles. Então não é simplesmente você só fazer. A gente tem que ver o dispositivo que vai fazer a gerência dessa segurança, se o dispositivo final aguenta, porque você está passando por ele, né? Então tem esses poréns, tá? Mas a VPN é uma ótima ferramenta de segurança que as empresas utilizam, tá? É uma muito boa, tá? O pessoal usa muito, ainda mais com esse negócio de home office, ataque hacker, então o pessoal cria bastante essa rede virtual privada, tá? Então aqui, próximo slide, para que serve a VPN? Então, uma rede desse tipo é comum que liga dois computadores, por exemplo, né, via internet, protegendo as informações trocadas entre eles, graças à encriptação dos dados. Uma coisa legal também que eu acabei se esquecendo um pouquinho de falar, é que a VPN mascara as informações do seu computador. Então, meu computador tem um endereço lógico. Ele mascara, se eu sou de fora, eu não consigo ver o endereço lógico desse computador. Eu criptografo os dados, né? Então, para mim descobrir, eu tenho que ter alguma ferramenta, eu tenho alguma coisa para descobrir, né? Porque a internet, ela é pública, ela é uma rede pública, então tá tudo ali. Então, por conta disso, o pessoal pega e mascara esses dados.
Uma das coisas que o pessoal vi muita gente usa, por exemplo, o exemplo ali até que eu coloquei ali, que é o catálogo norte-americano da Netflix. Então, assim, a Netflix tem catálogo no Brasil e tem catálogo nos Estados Unidos. E esse catálogo nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente do Brasil. O que o pessoal fez? O pessoal pega uma VPN, configura uma VPN e simula como se eles estivessem morando nos Estados Unidos. Então, para a Netflix, quando ele vai acessar o site da Netflix, ele vai achar que os dados estão vindo dos Estados Unidos. Mas não, está vindo do Brasil. Por quê? Porque eu estou mascarando esses dados, entendeu? Então, é isso, o pessoal usa VPN para isso também. Outra coisa é que quem utiliza VPN? Recentemente é muito popularizado, mas é muito comum o seu uso em ambiente corporativo, em empresas, sabe? As empresas usam muito as VPNs. Elas precisam ligar suas filiais e elas precisam de segurança. Então, elas usam empresas, governo, tá? Então, eles usam bastante VPN. Universidades, bastante gente usa VPN, tá? Bom, quais as vantagens da VPN, né? Então, uma rede VPN permite troca de dados de forma mais segura entre os terminais ligados a ela. Em países como o governo autoritário, que censura a internet, o uso de VPN permite que o cidadão acesse conteúdo censurado. Como eu falei, ele simula que você está em outro lugar, né? Você vai mascarar seu endereço, ela vai achar que você está em tal lugar, não vai estar em outro, né? Oculta a sua real localização. Então, assim, se um cara quer te atacar, um hacker quer acessar seus dados, ele não vai saber de onde você está vindo, tá? Então, assim, tem várias vantagens de ter uma VPN, tá? E todas voltadas por questões de segurança, tá? Aqui a gente vai ver só os principais protocolos de VPN, né? O IPsec é o principal protocolo, que é o que tem mais dispositivos que trabalham com ele, né? Então, ele é uma extensão do protocolo IP. Lembra do TCP/IP? Ele é uma extensão do protocolo IP e ele garante a parte de segurança ali, né? A security. Então, ele visa garantir comunicação privada e segura através da utilização desse serviço de segurança. Ele criptografa os dados. Então, esse protocolo, igual eu falei, a VPN existem vários protocolos. Então, o IPsec é um dos principais, é o que o pessoal mais usa, tá? Porque ele traz uma segurança, o consumo de processamento dele é baixo, então os dispositivos conseguem trabalhar de uma forma tranquila, né? Não precisa ter um roteador muito robusto, né? Porque assim, depende também da quantidade de dados que o roteador precisa transmitir, porque pensa, eu estou mandando dados e além de eu mandar esses dados, eu preciso checar um por um para ver se é do destinatário. Então, eu preciso de um dispositivo que aguente, né, isso daí. Então, a IPsec é muito fácil, ela é um protocolo muito utilizado. A site-to-site, que é o roteador, é uma VPN como se fosse conectado dois dispositivos entre eles, né, roteador para roteador, né. Então, ele atua como um cliente de VPN e o outro como servidor de VPN. A comunicação entre os dois é iniciada somente depois que uma autenticação é validada entre os aparelhos. Então, eu preciso acessar uma filial ou uma matriz. Eu faço site to site, porque eu sempre vou ter essa conexão entre os dois. Então, eu uso esse protocolo. Que eu vou ter, opa, eu preciso acessar aí. É a matriz? É. Então, acesso ali, né? Então, esse é o site-to-site. Tem L2TP, que é o protocolo de capsulamento L2TP, ou camada 2. Então, esse daí, L2TP, ele é como se tivesse duas camadas de segurança, tá? Então, ele tem a camada de segurança normal e tem uma segunda camada de segurança, tá? Que é o L2TP. Geralmente ele é combinado com outro protocolo de segurança, né? Como a IPsec, então o cara pode ser o IPsec, daí ele coloca um L2TP ali, tá? É, e tem o MPLS também, que assim, o MPLS, ele não é uma VPN, ele não é uma VPN, tá, pessoal? E o MPLS, ele é um protocolo de chaveamento de pacotes, que impossibilita o caminhamento de etiquetas. Ele é como se fosse um protocolo, como se fosse a VPN, tá?
O principal objetivo do MPLS é interligar diferentes tipos de redes de maneira mais eficiente possível, como o próprio nome sugere, multiprotocolo, ou seja, ele junta vários protocolos em questões de segurança e conecta a sua rede, tá? Então, esse protocolo de MPLS, ele substitui ou trabalha junto com a VPN, tá? Então, por que está ali VPN e tração MPLS? Porque eles podem trabalhar em conjunto, tá? O MPLS é esse protocolo, é como se fosse uma VPN melhorada. Só que o MPLS, ele é mais específico, por exemplo, ele é mais ponto a ponto, então eu preciso trabalhar com um destino e destinatário. Você não usa a internet, não necessariamente a internet para fazer essa conexão de protocolo, você usa coisas mais restritas, tá? Então o seu custo é um pouco mais elevado, tem uns custos mais elevados. Então, por conta disso, a MPLS ela não é tão usada para longas distâncias, tá? Mas assim, ela é muito boa. O risco de você sofrer um ataque, ter algum problema usando uma MPLS é muito pequeno, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Vamos dar só uma pequena recapitulada aqui, né? No que a gente viu. A gente viu o sistema de comunicação. Que dentro do sistema de comunicação tem as topologias, tem os protocolos de comunicação, os tipos de rede, tem as redes físicas, as redes lógicas. A gente viu como que faz a comunicação. Existem regras para isso, né? Então, pessoal, tem tudo isso daí. Aí agora, no finalzinho, a gente viu o que é latência também, que é bem legal. A gente viu o que é uma VPN, uma rede virtual. Então, assim, a gente não basta a gente só acessar a internet e ficar correndo risco. Existem redes virtuais que acabam capacitando a gente de acessar dados, né, de uma forma mais restrita, né, que mascaram nossas informações, né. E o que mais, gente? Acho que, pessoal, de para um curso ali básico, nível intermediário, essas informações assim vai ser muito úteis para vocês. Se vocês quiserem avançar, aí eu indico fazer um curso específico de redes, por exemplo, fazer um curso da Cisco, fazer um curso em alguma escola nesse sentido. Se você tem interesse em avançar, em continuar avançando nessa questão, na parte de redes, né? Se você não quer só uma introdução sobre esses assuntos, você quer se aprofundar mais, eu indico você fazer um curso nesse sentido. Esse curso aqui, eu acho, eu colocarei ele no nível intermediário mesmo, acho bem bacana. Dica, se você gostou, teve alguma dúvida, estudar o que é modelo OSI, tá? Se aprofundar nesse assunto, que é bem importante. Nos demais, eu não vejo muito o que você pode procurar, né, estudar, mas é só se você quiser mesmo avançar, aí você vá para fazer um curso específico dessa área, fazer um curso de redes mesmo, tá, pessoal? Bom, mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Aí segue meus contatos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, se tiverem qualquer coisa e quiserem me procurar, estou à disposição. Espero que tenham gostado e até a próxima.